por favor. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho e dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Item 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade das existências. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam, algumas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim, não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Desculpem. Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, por isso mesmo mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo, nem pelas paixões. Podem assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum dano atinja sua mútua afeição. Está bem claro que aqui se trata da afeição verdadeira, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que na Terra se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se acabam com a causa que as fez nascer. Ora, esta causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se uniram apenas por interesse, essas realmente nada são uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu.
Mestre Jesus, mais um dia de vida, mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor, mais um momento especial para todos nós, em que adquirimos conhecimentos que certamente teremos que botar em prática em algum momento da existência, ou por toda a existência. Te agradecemos a Deus, sempre acima de tudo, agradecemos ao Altivo e a esta casa de amor por tudo que tem nos proporcionado. Ao nosso mestre Kardec, a Leon Denis, que não deixou que a doutrina perecesse. E hoje estamos nós nos sentindo responsáveis por manter viva, pura, como a recebemos das mãos do codificador, a doutrina dos Espíritos. Que seja então em nome desses irmãos queridos, da direção espiritual do SEAP, de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Bom, eu li o capítulo 4, do Evangelho para fazer a prece. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo que fala da reencarnação. E no item 18, os laços de família. E nós lemos aqui, todo o item 18. Eu vinha no carro de lá para cá pensando justamente nisso, nos laços de família. Não, nos laços de família. Eu estava lendo uma obra, é essa daqui, para dar para o Diego. Estava lendo Alcione, como é que é o nome do livro? Renúncia. Então estava terminando o livro, aí fiquei um pouquinho mais, estiquei para terminar um capítulo. Aí todas as vezes que eu leio aquele livro eu me emociono muito, aí lembro da minha vida, lembro da minha relação com a esposa e me emociono. Aí vim pensando nesses laços de família, essas ligações que nós temos uns com os outros. Aí, como eu abri ao acaso, vim justamente falar do que eu vinha pensando no caminho. Sempre tem espíritos mais adiantados que nos aguardam, que nos ajudam e que nos amam, que pertencem à nossa família. Certa vez um espírito muito carinhoso se manifestou através de um amigo e dizendo que, trazendo palavras confortadoras, eu me emocionei muito e nesse dia é que eu despertei para buscar o trabalho, buscar a casa espírita, inaugurar um trabalho. E esse espírito que me amava muito. Eu perguntei o nome e falou, Lúcia. Eu não sei quem é a Lúcia. Mas era um amor fraternal, um amor de mãe, um amor. Então ele falou assim para mim, eu é que trago as vibrações da Maria de Lourdes para você, da sua esposa, eu trago as vibrações dela. Porque ela foi recolhida num lugar que estava fazendo o tratamento devido. Aí quando eu trago a vibração dela para junto de você, você se emociona. Então aí eu vim pensando, tem mais coisas ali, pensando naquela situação e pensando na história do livro. Como a gente está ligado um ao outro. Como a gente sofreu, fez sofrer. E também as ligações que a gente tem, como falou aqui na leitura do Evangelho. Na sociedade, na vida, na casa espírita, por exemplo. Então são muitas as ligações. Quem está desencarnado vela por nós, estão nos aguardando.
E em breve, para todos nós, o reencontro com esses entes queridos, a gente vai lembrar deles e ter momentos mais felizes. Mas vamos aqui para o estudo. Vamos para o nosso estudo. Questão 282. Nós já vimos os itens, é o item 282 e vimos os itens 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para o 6, não é? Questões sobre as evocações. Eu vou ler o número 1, porque você chegou hoje aí e não pegou esse item. Achou? Item 282. A página, não sei se é a mesma, é 333. Por isso que a gente fala o número do item. Questões sobre as evocações. Pode-se evocar os espíritos sem ser médio? Resposta. Todo mundo, estou voltando no número 1, tá? Todo mundo pode evocar os espíritos, e se aqueles que evocais não podem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar perto de vós e de vos escutar. 2. O espírito evocado atende sempre ao chamado que lhe é feito? Resposta. E isso depende das condições em que se encontra, pois há circunstâncias em que não pode fazer. 3. Quais são as causas que podem impedir um espírito de atender o nosso apelo? Primeiramente, a sua vontade, depois o seu estado corporal, se estiver reencarnado, as missões de que possa estar encarregado, ou ainda, a permissão que lhe pode ser recusada. Eu estou lendo porque a gente já ficou há 3 aulas nisso aqui, aí vou fazer um resumo. Há espíritos que nunca podem comunicar-se. São aqueles que, pela sua própria natureza, pertencem ainda todos aos mundos inferiores à Terra. Os que se encontram em esfera de punição também não podem, a menos que uma permissão superior, que só é concedida com o fim de utilidade geral. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que tenha atingido o grau de adiantamento do mundo em que é evocado. Do contrário, é estranho às ideias desse mundo e não possui qualquer ponto de comparação. O mesmo não ocorre com aqueles que estão enviados em missão ou expiação nos mundos inferiores. Eles possuem as ideias necessárias para responder ao chamado. 4. Por que motivos a permissão para comunicar-se pode ser recusada a um espírito? Resposta. Isto pode ser uma prova ou uma punição para ele ou para aquele que o evoca. 5. Como os espíritos dispersos no espaço ou em diferentes mundos podem ouvir de todos os pontos do universo as evocações que lhes são feitas? Resposta. Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vos vão procurar. Porém, aqui se passa um fenômeno que é difícil de vos explicar, porque não podeis ainda compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que vos posso dizer é que o espírito que evocais, por mais afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o golpe do pensamento, como uma espécie de comoção elétrica que chama sua atenção para o lado de onde vem o pensamento, que a ele se dirige. Pode-se dizer que ele ouve o pensamento como na Terra ouvis a voz. Sobre pergunta A. O fluido universal é o veículo do pensamento como o ar é o do som? Sim, com a diferença de que o som só pode fazer-se ouvir num espaço muito limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. O espírito, no espaço, é como o viajante no meio de uma vasta planície, e que, ouvindo de repente pronunciar o seu nome, dirige-se para o lado de onde o chamam. Aí íamos começar às 6 hoje. Então vamos lá. Fazer um resumo disso aqui.
aprendemos que, falamos bastante, que evocar é chamar. Nós começamos aqui evocando o altivo, falamos o nome dele, o guia da nossa casa e os demais espíritos que pertencem a essa coluna de espíritos. Como está aqui no livro dos médiuns, nós aprendemos que toda casa espírita, todo local tem uma coluna de espíritos ali. Você vai lá na igreja messiânica, tem uma coluna de espíritos que dirige aquele trabalho lá. Não? Os trabalhos distintos, cada um dirigido por um grupo de espíritos. Vai num terreiro de Umbanda, tem uma coluna de espíritos que dirige aquele trabalho. Evocamos então o altivo, os espíritos da nossa casa, Jesus, né? E as circunstâncias aqui da prece, trazendo um momento de enlevo, de paz para todos nós. Ponto. Mas é só nesse momento que a gente evoca? Durante a prece? Não. Então me dá um exemplo de um momento que a gente evoca, sem ser da prece. Me dá um exemplo. Então, quando a gente lembra de uma pessoa falecida, a gente evoca também. O que mais? Vamos lá. Isso é para vocês pensarem um pouco. Nós evocamos 24 horas por dia. É o pensamento, o nosso pensamento não para. Ninguém deixa de pensar. Então, quando eu penso, eu desejo alguma coisa. E quando eu desejo alguma coisa, eu evoco aquela pessoa ou aquela situação, seja de encarnado ou desencarnado. Se eu estiver pensando fixamente numa pessoa, o meu pensamento vai até aquela pessoa e ela vai receber o pensamento. Ou ela vai receber o pensamento com satisfação, ou ela pode ficar irritada. Então, o pensamento vai a encarnados e desencarnados. Então, a gente evoca o tempo todo. Estou pensando no carnaval, a fantasia do carnaval que passaram para eu fazer. Eu estou evocando aquela circunstância do carnaval. Aqueles espíritos que pulam o carnaval. Todo aquele momento eu estarei evocando. Eu posso estar lendo um livro. De manhã eu estava lendo um livro. Uma leitura elevada, que era um romance mediúnico, trazido pelo Chico e o Emmanuel. Eu evoquei aquela situação, estava com a cabeça ali. Ontem nós fomos fazer uma visita, evocamos os guias para ir para lá, com a prece. Lá no trabalho nós estamos evocando aquela situação que vai nos propiciar segurança, paz, tanto que voltamos melhores do que fomos. Independente do quadro da casa, que não estava muito ruim, não estava. A outra vez estava muito ruim. Então você evoca, sempre. Se você fala de alguém, bem ou mal, você evoca. Entendeu? Então evocar é chamar, e você evoca o tempo inteiro. Por isso que Jesus recomendou: vigiai e orai. E você tem uma regra, a regra básica: fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando o meu pensamento for prejudicar alguém, opa. Aí eu dei vários exemplos aqui, vários. Então, peguei da literatura, peguei exemplo da vida. Por exemplo, da literatura, estava lá a morte de Dimas, que a gente está estudando o livro dele. E lá o Dimas estava no caixão, ia ser enterrado, e um dos presentes ao enterro, no velório, comentou um determinado fato acontecido com Dimas.
E ele disse que o Dimas tinha presenciado um crime e que nunca tinha falado para ninguém, que levou aquele crime para o túmulo. Agora, como que ele sabia, eu não sei. Então ele falou assim, ele presenciou um crime, o crime foi bem frente da casa dele, ele conhecia a pessoa e não denunciou. Aí o espírito, quando ele comenta isso com um camarada, o espírito criminoso foi para cima dele, pegou ele pela gravata aqui, né? Ele usava terno. Quem é que está me chamando? Por que você está me chamando? Você sai daqui. Você vê muitas vezes ali o espírito, mas ele me chamou. Pô, como é que o fulano te chamou? Você sai daqui. Você vai fazer uma consulta num outro lugar, num adivinho aí qualquer. Você vai para lá, você está sujeito àqueles espíritos que estão lá. Não somente ao médium, mas àqueles espíritos. Quando você vem aqui, está com a vida complicada, vão te atender, o espírito vai dizer, ele me chamou. Mas eu não chamei ninguém, chamou, você foi lá. Então o médium, ele já tem que ter preocupação aonde que ele vai, não pode ir a qualquer lugar. Como ele vai? Porque nós evocamos 24 horas. E a maneira que a gente tem de evocar, de ter uma boa vibração, tem gente que é bem vibrada, tem gente que é mal vibrada, a gente sabe, a gente sente. É você estar atento, vigilante, estudando, orando, lendo leituras edificantes, trabalhando, ouvindo uma música edificante, apreciando uma obra de arte edificante, trabalhando no bem, com a tua família, enfim, todas as circunstâncias que elevam faz com que você tenha uma vibração boa. Faz com que você se mantenha em equilíbrio. E nós temos o Evangelho, nós espíritas temos o Evangelho para nortear a nossa vida. Tudo bem? Viu como é grave essa questão? É grave. As pessoas não se dão conta, mas é grave. Estou abaixando aqui para não... Evoca o tempo todo. Então, sempre, aí você cai lá, vigiar e orar. Não me deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É tudo com você. Você é o responsável pela sua vida. Você é o responsável pelo seu destino. Você não engana ninguém. Não adianta eu mostrar para vocês uma coisa que eu não sou. Os espíritos estão vendo. Não adianta eu mentir, vocês estão vendo que eu estou mentindo. Aí quando eu me despojo do corpo carnal, eu me mostro tal qual eu sou. Aí eu passo vergonha, ou não. Agora, se eu quiser evocar alguém especificamente, eu posso. Posso. Chamei lá o defunto lá. Ou alguém vivo, posso. A pessoa vai vir ou não, o espírito virá ou não. Por vários motivos. Ele vai receber. Mas ele pode não querer vir. Ele pode vir. Mas quais são as circunstâncias que ele não vem? Está impedido porque está reencarnado. Está impedido porque está em outro mundo. Está impedido porque está numa região inferior. Está impedido porque está num trabalho que ele não pode largar. Não dá. Se alguém te chamar agora, o que você vai fazer? Então, várias situações podem ocorrer. E quando ele vem é porque ele quer. Ele perguntou, como é que pode vir de um mundo a outro? Vem, porque é avisado previamente, olha, vão te chamar. E o pensamento chega no espírito, ele percebe e volta. Deu para o Diego? Ele percebe e volta. Aí ele fez a pergunta aqui, mas o pensamento se propaga no mundo espiritual, como se propaga o som, como o ar propaga o som? Sim. Só o que eu estou falando aqui, quem está lá no quintal não está ouvindo. Tem um limite. É o ar, a atmosfera que leva o som.
E o pensamento é levado pelo fluido cósmico universal. Ele disse, olha, não tem como vocês entenderem isso agora, mas hoje já tem. Você pega um celular, você fala com o Japão, na mesma hora. Você ainda vê a imagem do que está acontecendo lá, que é diametralmente oposto ao nosso país, aqui é o Brasil. Está lá do outro lado. Então, ó, como é que esse aparelhinho fala com isso aí? Como é que chega lá a minha voz, a minha imagem? A tecnologia fez com que isso acontecesse. Encurtou as distâncias. E o pensamento é isso aí, ele vara os mundos. Ele não tem limite. Não tem limite. Aí vocês vejam como é conhecida a Terra como o planeta das sombras. Porque na sua grande maioria os pensamentos em torno da Terra são de baixo teor vibratório. E isso causa uma escuridão. Porque na lei de Deus tudo brilha, tudo é belo. E quando eu não faço isso, obscurece, fica opaco. Quando você vê os esotéricos, não é uma palavra espírita, vê a aura do outro, a aura. A aura tem cor, tem peso, tem cheiro. Aí ele vê, não, o vidente vê a aura. São as emanações do espírito, do pensamento, do espírito, do corpo físico. Se a pessoa está doente, a aura é meio escura, pesada. Então, de acordo com o pensamento, o sentimento do espírito, você vai ter o que chama de aura. E você vai ter o que se chama de peso específico. Olha como é que tudo é ligado. Porque você é o que você pensa, o que você sente. Isso te dá um peso específico, que vai te classificar no mundo mais elevado ou no mundo mais atrasado. Eu não tenho como ir no mundo superior com uma vibração que não caiba naquele mundo. Não tem como eu ficar lá. Eu não vou me sentir bem. Eu não vou conseguir ficar lá. Porque é outra vibração. Entenderam? Perguntas? Não. Então eu fiz um resumo aqui de coisas que há 3 aulas que a gente não sai daqui, né? Falamos muita coisa, muitos exemplos. Então vamos para o número 6, né, Tiago? Ainda não entrou na 6, não? Não, peguei aí tudo aí, ó, quase meia hora aí falando. Sabemos que as distâncias são quase nada para o espírito, para os espíritos. Entretanto, espanta vê-los algumas vezes responder tão prontamente ao chamado como se estivesse bem perto. Aí falam os espíritos. É que de fato eles algumas vezes o estão. Se a evocação é premeditada, o espírito é avisado antecipadamente e muitas vezes encontra-se ali antes do momento de ser chamado. Claro, você, hoje eu vou chamar o fulano de tal. Ele já está ali. É um comprometimento do espírito. Coisas do trabalho aqui da casa que eu tenho que perguntar, eu tenho que botar num papel. Às vezes eu boto num papel. Eu na quinta-feira, amanhã, hoje, eu falo ali com os espíritos, eu pergunto ao diretor da casa. Ele vai responder ou não. Mas então ele já sabe, quinta-feira o médium está ali, a gente está no trabalho, saiu todo mundo, ó, isso. Faz isso. E isso aqui, é isso. Ele já sabe, ele está ali. Ah, o altivo é muito ocupado, eu vou perguntar para ele vai estar ali. Se não puder, a Cidinha às vezes responde por ele. Mas quando é ele mesmo fala. Então a gente já sabe, ele já sabe. Ah, vamos supor que eu vou chamar o espírito de... Está na semana aí do aniversário do Dr. Bezerra, esse mês, dia 29 de agosto, nascimento do Dr. Bezerra. Se ele estivesse vivo,
Vou evocar o doutor Bezerro. Sou ligado sempre ao doutor Bezerra. Ele já sabe. O meu pensamento vai chegar a ele. Então à noite, o doutor Bezerra, vou evocar o doutor Bezerra. Ele vai dizer, estou aqui. Se ele não puder, ele vai enviar alguém da falange dele, que vai nos atender como se fosse ele. Entenderam? O culto no lar. Exatamente. Exatamente. Todo dia, uma vez a deusa, aquela que faz palestra aqui, eu não vejo os espíritos, né? Ela saiu e o culto do lar era 8 horas, vou chutar um horário, 8 horas da noite, e ela se atrasou. Ela chegou em casa, eram 9 horas da noite, 9 e pouquinho que ela falou. Quando ela entrou, ela viu os espíritos tudo sentado, esperando ela. Ela pediu desculpas, foi pegar o livro, o Evangelho, fazer o culto no lar. Então eles já sabem. O estudo de hoje aqui, já sabe que 8 horas da manhã, assim como eu sei, o responsável por esse estudo, que é o Ernesto Bozano, nem evoquei o Ernesto Bozano. Ele veio aqui da minha cabeça, ele está aqui. Embora na hora eu não falei o nome dele, mas toda semana eu falo, Ernesto Bozano, o patrono do estudo do Livro dos Médiuns. Ele já sabe. Ele é o responsável. É o altivo, já sabe, eu sempre evoco o nome dele. Tem o estudo 8 horas, tem a palestra a tal hora. Entendeu? Tudo isso é organização, é disciplina. Não dá para se alavancar, chama o espírito aí. Como não dá para o médium. Vê aí como é que está minha mãe aí no mundo espiritual, médium. Ela está assim, não é assim. Ele precisa de um tempo. Tirar uma mensagem dessa. Eu vi o Valdeci aí falou uma coisa interessante na aula. Ele disse que estava dando um exemplo lá do centro que ele trabalhava e o médium tirar a mensagem quarta-feira e sábado, toda quarta, todo sábado, é cansativo. Eu nem falei nada com ele, porque já estava no final da aula. É cansativo para o médium. Olha, é muito cansativo. Então, o médium aqui tira uma mensagem por semana. Ela não aguentaria tirar 2, não. Ia ser complicado. Então, tira uma mensagem. A mensagem é longa. Hoje foi a mensagem longa. Ela se concentra ali, se prepara um dia antes. Às vezes, naquele dia, não está bem, tira um dia depois. E essa mensagem, o que a gente fez aqui? Com orientação dos espíritos, ela serve para quarta e para o sábado. É a mesma mensagem. Como ela já serviu para quarta, para o sábado, para quarta e para o sábado. 2 semanas. Então a mensagem de ontem, ela leu de tarde e leu à noite. Ela não leu de manhã estava pronta. Ela não leu. Aí leu à tarde, leu à noite. Sábado vai ler de manhã e de tarde. E quarta-feira de manhã vai ler aquela mensagem. E se o altivo, ou se o espírito lá guia, disser que para repetir, ela vai repetir. Aquela mensagem está riquíssima. Hã? Aquela mensagem está muito rica e muito grande também. Foram 5 folhas só de livro. Aí eu consigo botar em 2 folhas. Então, a mensagem é de cansativo para o médium. Então o médium evoca o espírito já sabe. Ele vai lá, vai escrever, porque não é simples essa ligação. Para fazer o mal é rapidinho, né? Mas para você ligar com o superior, você tem que estar bem. O que a gente tem dito, você não liga e desliga na tomada, não. Liga o ar aí que está fresquinho, está frio, desliga aí. Não é assim. Tem uma série de situações.
Aí, no outro dia a gente almoçou ali. Eu não me alimentei adequadamente. Foi difícil até para eu dormir. Então no dia seguinte, de tarde, fiquei com as crianças, não tinha ninguém ali. Eu vim para a sala para ficar. Eu falei, não, me alimentei adequadamente. Chamei o médico para dar o passe nas crianças. Fui para cá, só fui melhorar segunda-feira. Então você tem que estar alimentado adequadamente. Você precisa estar com o pensamento elevado. Tem a questão fluídica, a ligação com o espírito, magnetismo. Então tem uma onda de pensamento, que é a ligação com o espírito, duas coisas diferentes, a onda e o pensamento. Então é uma série de fatores em que o médium precisa ter para que ele possa se ligar com o espírito superior. Ligar com qualquer um, tudo bem. Aí pode, é mais fácil. Mas você quer falar com o espírito elevado. Então você tem que se preparar para isso. Aí entra o quê? A tua postura no dia a dia. Aí fica mais fácil. Então você via o Chico lá. Como é que era a cabeça do Chico? Sempre aquela calma, estava sempre trabalhando, sempre escrevendo, sempre atendendo as pessoas. Então ele estava bem. Era fácil ele ouvir. Agora, você está brigando, está discutindo, o dia inteiro alterado. Aí na hora do trabalho você vai... Não é assim que funciona. Você vai enganar quem? Ou você engana você mesmo, mas aos espíritos não. Aí entra o animismo, entra uma série de coisas. Tudo bem? Perguntas? Então, médium você não liga e desliga na tomada. Tem que se preparar todo dia, a vida toda. Se você quiser ser um bom trabalhador. O Chico estava sempre com Emmanuel, com André Luiz, a Dona Ivone estava sempre com o Dr. Bezerra, Leon Denis escrevendo. Agora, o que esses espíritos, o que esses médios faziam para estar com esses espíritos? Nós podemos estar com eles também? Podemos. Eles são trabalhadores, é só a gente ter a postura que tinha o Chico, que tinha a Dona Ivone, que tinha o Altivo. Então, quantas vezes eu começar com o Altivo, ele começava com aquele dedo assim, ó, no óculos dele, tinha uma mania de coçar aqui que ele tinha, ele fazia assim, ó. Aí levantava com óculos, fazia assim. Aí estava ouvindo lá o espírito, vendo alguma coisa, você já está vendo que não... Então, mas ele estava ligado no trabalho. Estava ligado, o tempo todo trabalhando. O tempo todo trabalhando. Eu vejo aqui, a gente está aqui por muito menos, a gente está ligado no trabalho, está aqui o dia inteiro, trabalhando. Você vai na obra, é por causa da casa, está ligado. A gente tem que estar ligado. Aí facilita. Mas uma brecha que você dá, você complica. Agora, uma brecha que você dá, fica mais fácil se acertar do que se só ficar abrindo porta, né? Não abrir em brecha, abre porta, escancara o tempo todo. Então você está no trabalho, está ligado. Deu uma bobeira, rezou, tomou um passe, né? Se deu um alto passe, melhora rápido. Melhora rápido. Porque você está num ambiente propício a isso. Tinha uma pessoa que o Altivo foi atender, e a pessoa foi falar com ele, ele falou assim, ela não tinha cor. Ela era igual mármore. Sugada, magra, sugada, olho fundo. E era médium. Aí a pessoa foi lá, acabou a reunião, foi falar com ele. Aí ele olhou, achou aquilo estranho. Falou, vem cá, você trabalha com o quê? Onde que você trabalha? Aí a pessoa, eu trabalho num rabecão. Trabalhava num rabecão. Está explicado. Está explicado. Então você imagina um médium
trabalhando no rabecão. Aquilo tem que ser um trabalho para um grosseirão, que não está nem aí. Deve ser pior do que no necrotério em si. Pois é. Imagina os espíritos atrás dele ali. É fogo, né? Só pegava problema. Morte bruta, espírito sempre ali, acompanhava o corpo, acompanhava ele também, sugava ele, a energia, às vezes por muito menos aqui, ó. E aqui é um trabalho organizado, seguro. Eu vou ali dar aula daqui a pouco ali. É com toda a atenção que eu tenho. Tem vezes que é uma... Você vê como é que eu fico, né? Por causa dos espíritos aí. Eles exigem de você. Então eles sugam. É natural. Chego bem, saio mortinho daqui. Às vezes não dá nem para eu dar outra aula. Eu peço alguém para dar. Como foi no dia do Obras Póstumas, eu não dei aula, porque eu não estava aguentando. Eu tive que parar para descansar. Então vamos lá. Mais uma questão aqui. Agora é a 7ª. O pensamento do evocador é mais ou menos facilmente percebido conforme certas circunstâncias? Resposta: sem dúvida alguma. O espírito evocado por um sentimento de simpatia e benevolência é mais vivamente tocado. É como uma voz amiga que ele reconhece. Sem isto, muitas vezes acontece que a evocação não produz efeito. O pensamento que jorra da evocação atinge o espírito. Se ele for mal dirigido, atinge o vácuo. Dá-se com os espíritos que se dá com os homens. Se aquele que os evoca lhes é indiferente ou antipático, pode ouvi-lo, mas frequentemente não o escutam. Entenderam? Mesma coisa que eu chamar alguém, mas não tem ligação com esse alguém, a pessoa escuta e alguém está me chamando e não vai. O espírito vai fazer a mesma coisa. Eu ia contar aqui um exemplo. Saiu da minha cabeça. Sim, lembrei. Você vê como é que são as coisas. Vamos pegar um exemplo aqui que eu sempre conto. Está ali no livro do Chico. Entre a Terra e o Céu. Aquele livro é excelente. Estudamos até aqui no Carnaval. O Chico e o André Luiz é o espírito. A menina, o livro, toda a história decorre de uma prece que a menina faz. A menina faz uma prece evocando a mãezinha que tinha estava morta, para ajudar a família no lar. Por quê? O título desse capítulo é Prece Refratada. Eu acho que é logo o número 3, número 2 ou número 3 ali. Prece refratada. Ela dirige o pensamento à mãe para ajudar, pedindo ajuda, pedindo socorro. E a prece vai lá em nosso lar. A mãe nem escuta. A mãe nem escuta. Só que a prece foi uma prece sentida, ela era pupila de nosso lar, e alguém falou assim, estão chamando vocês aí, lá da terra, é a fulana. Alguma coisa está acontecendo, vamos lá. Então ela estava pedindo ajuda à mãe, e a prece foi lá em nosso lar. Não foi, a mãe nem ouviu, nem estava nem aí. Foi lá. Aí vem os espíritos, o André Luiz vem junto e tal, e vê a situação, o que está acontecendo. Dali decorre todo o estudo do livro. Querem entender reencarnação? Tem muita coisa para ler, mas Entre a Terra e o Céu é uma história interessantíssima, que envolve um grupo de espíritos.
Tudo começa lá na Guerra do Paraguai, para se explicar e vai. Então, por que a mãe não ouviu? E a mãe estava do lado dela. A mãe estava ali e não ouviu a prece. A mãe estava ali, perto dela, na casa que ela estava, só que não estava ligada a ela. A mãe estava com foco na madrasta dela. Por quê? O pai se casou uma segunda vez e ela, morrendo de ciúmes, com ciúme danado, ficou ali em cima. E por sua vez, a madrasta tinha ciúme do menininho, né, que é o Júlio, tem ciúme do menino, porque o pai era apegado ao garoto. E numa situação em que ela foi passear com a criança na praia, ela foi pensando, bem que esse moleque podia morrer, né? Podia vir uma onda dessa aí e levar. E bem, não deu outra. Não deu outra. E ela escutou o garoto gritar. Ela, que isso? Ela viu o garoto se afogando. Ela viu. Aí ela se desesperou, correu para pegar o garoto. Ela estava com esse pensamento, o garoto deixou o garoto um pouco para lá e o garoto se afogou. Os banhistas correram, tiraram o garoto sem vida. Morreu. E ela, o que ela sentiu? Culpa, remorso. Remorso. Quando ela abriu a brecha do remorso, a mãe, sua assassina, cadê meu filho? Como ela está com a cabeça focada, já tinha ciúme, achou que ela foi culpada pela morte do filho, como que ela ia encontrar o filho? Não encontrou, nem viu o filho, só via a rival. E o que aconteceu com a rival? Não aguentou a carga, foi adoecendo, os médicos vieram, foram na casa atender e nada dava jeito, remédio nenhum dava jeito, e ela adoecendo, ela ia morrer. Ia morrer. Se não há o socorro espiritual. Então, quando a menina pede a mãe para ajudar, a mãe nem ouviu. Ela nem percebeu a filha. Como, volta a dizer, uma prece sentida, tinha um bom coração, vai lá. Aí vai, por que o Júlio morreu? Quem era o Dila? Quem era fulano? Quem era o ciclano? Aí vai desenrolando, começou na Guerra do Paraguai, com não sei o quê, blá, blá, blá. Uma trama que fica assim, ó. Como é que é? Interessantíssimo. Não vou contar o livro porque não é objeto aqui. Mas foi a evocação dela que começou toda a história do livro. Como é que diz lá, né? Há mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a sua vã filosofia. Diz que foi Shakespeare que disse isso, né? Existe mais coisa entre a terra e o céu do que imagina a vossa vã filosofia. Mais ou menos isso. A gente não sabe de nada. E existe uma grande rede no mundo espiritual. É uma grande rede. Imagine uma rede. Tudo isso aqui. Nós somos os pontos dessa rede. Cada cruzamento, aqui, ó, né? Então, a imensa rede. Cada cruzamento desse é um de nós. Nós estamos interligados no universo inteiro. Interligados. O que você pensa aqui repercute lá. Está vendo como a coisa é complicada e como nós somos responsáveis? Se a gente não tivesse a informação, você viria diferente. Por isso que é melhor você ir ali na outra, não vou falar nome de ninguém, no outro lugar, que você toma um balde d'água na cabeça, está batizado e está salvo, do que você saber de tudo isso. Eu costumo dizer, quando eu era católico, eu era feliz e não sabia. Não te exime de responsabilidade, mas a ignorância é atenuante. O mal é sempre o mal.
Mas a ignorância sempre é atenuante. Você sabendo, aí você vai ter que lutar contra aquilo. Aí você vai lutar contra as suas más tendências. Você vai ter que lutar para forjar o teu caráter, mudar o teu caráter. Tem. E às vezes eu passo em mente a minha vida, quanta coisa errada que eu fiz na vida, quanta besteira, que hoje eu não faço mais. Se tivesse a oportunidade de fazer, não faria, faria diferente. Aí a gente vai tentando consertar o erro, vai tentando consertar com o trabalho. Tem trabalho, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O trabalho é que nos liberta. Nos liberta. Trabalho no bem. Demora. Em vez de praguejar os nossos políticos, reza por eles, para ver se eles tomam decisões corretas, porque amanhã nós não vamos conhecê-los e vamos ajudá-los igual a gente está aí. Nesse meio aí tem político ali, ó. Tem tudo. Está ali, ó. Quem é daquelas mulheres ali? Acho que dá mais uma aqui. Número 8. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a isso? Boa pergunta, né? Ele vem, tem que vir, porque a gente vê às vezes os espíritos que me trouxeram aqui, né? Principalmente os obsessores, né? Aproveitaram a minha distração. Vamos lá. Ele obedece à vontade de Deus, isto é, a lei geral que rege o universo. E, entretanto, constrangido não é bem a palavra, pois ele julga se é útil vir. E ainda aí está para ele o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre, quando é chamado com um objetivo útil. Ele não se recusa a responder, senão nos meios de pessoas, nos meios de pessoas pouco sérias e que tratam destas coisas como divertimento. Então, nesses casos da comunicação, está lá num capítulo da comunicação, ou está aqui mais para frente? É aqui mesmo que está. É sempre um tripé. O médium, o espírito que assessora o médium e o consulente. Para quem vai a mensagem? Para quem vai a mensagem é importantíssimo isso. É importantíssimo. Então o espírito superior ele vem voluntariamente. O fim é útil, ele vem. Não é útil, ele não vem. Um espírito inferior, às vezes, ele tem que vir. Que a gente costuma dizer que vocês vejam, analisem a autonomia que Allan Kardec tinha, chamar quem ele quisesse. Porque era um trabalho a ser feito. Ele tinha autonomia. E tinha uma assessoria elevada. Não vou falar de peso não, porque era só espírito bom. Comandada pelo espírito verdade. O cara cortou o pescoço ali na guilhotina. Chama ele aqui, vem cá, como é que foi a morte? O que aconteceu com você? O que você sentiu? E botou ali, está lá tudo classificado no céu e inferno. Pois é. Então, olha a autonomia dele. Para perguntar, ele evocava. E o espírito vinha. E quantos espíritos na desobsessão não queriam vir e vieram? É o magnetismo que atrai. A gente pede, evoca no endereço, os guias vão lá e trazem. Os guias vão lá e trazem. Ontem o trabalho da noite foi difícil demais. Aqueles atendimentos ali, nós fizemos 5. Pesado. Um trabalho pesado à noite, ontem. Duro. Então, você
Ali nós pegamos muito espírito de surpresa. Muito espírito de surpresa. Agora, o espírito superior é prevenido antes. Eles não foram. Foram constrangidos a vir. Ah, não vou ficar aqui não. Vai ficar aqui sim. E o meu livre-arbítrio? Por enquanto está cerceada a sua liberdade. Vai ficar aqui. Você vai ouvir. Ponto final. A lei faz isso. Vamos terminar com a nossa prece? Vamos terminar. Amado Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos, muito obrigado aos guias aqui presentes, ao Ernesto Bozano, ao nosso altivo, aos guias de cada um de nós. Que Deus os abençoe, abençoe a direção espiritual da nossa casa, que Deus abençoe o nosso amor, Lourdinha, o amor que vibra nesta casa de amor, seja potencializado, Senhor, por Ti. Então, em nome deste amor, em Teu nome, Senhor, e em nome de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.